Vamos falar então dessa atualização que teve da tabela de imposto de renda, né? Então, a primeira coisa que eu quero esclarecer é que não houve alteração da tabela. A tabela continua a mesma tabela de imposto de renda. O que aconteceu foi uma dedução a mais que essa lei, a Lei 15.270, trouxe para a gente, isentando quem recebe até R$ 5.000 e dando um desconto adicional de quem recebe entre R$ 5.000 e 7.350. Quem ganha mais de 7.350, o cálculo é normal, igual era feito antigamente, na mesma tabela. Então, a primeira dúvida que a gente teve bastante é, eu olhei aqui nos meus parâmetros, a tabela de imposto de renda continua a mesma. Realmente é porque a tabela não alterou. Não teve alteração na tabela de imposto de renda. Essa é a primeira observação importante, né, que eu trago para vocês no dia de hoje. Então, aqui eu trouxe o texto, uma parte do texto da lei, o artigo, né, o artigo 3, que fala que a partir do dia 3, a partir do mês de janeiro, né, do ano calendário, será concedida a redução do imposto sobre os rendimentos tributáveis. Então, sujeita à incidência mensal do imposto de renda, o imposto sobre a renda da pessoa física, de acordo com a seguinte tabela. E ele trouxe essa tabela para a gente. Então, tem essa tabela aqui, ó, eu tô com a lei aqui para vocês, ó. Essa aqui é a lei, ó, a lei original, né? Então, aqui, ó, a partir do mês de janeiro, né, o artigo que eu coloquei, e aqui a tabela de imposto de renda, a tabela de redução do imposto de renda que foi acrescentado. E esse acréscimo, veja, que aqui não atualizou a tabela, ele só trouxe um acréscimo, que é uma dedução a mais. Eu vou mostrar para vocês como faz esse cálculo na prática, tá? Porque se os servidores vierem a questionar sobre o imposto de renda, para vocês saberem fazer essa conferência, certo? Então, aqui, ó. Vamos supor, eu vou abrir a calculadora e vou fazer aqui com vocês. Então, eu abri minha matrícula aqui, eu tô com um financeiro e ele está com o valor de R$6.500. Aqui, ó. Então, esse valor de 6.500 é meus rendimentos tributáveis, né? E tem aqui o valor de INSS e o imposto de renda. Então, eu tenho que conferir, então vamos supor, então sempre que a gente vai precisar fazer o cálculo de imposto de renda é quando alguém questionar, falar, olha, meu imposto de renda não está certo, está errado, ou está na dúvida, né, se está certo ou não. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o cálculo do imposto de renda normal, igual era feito, igual sempre foi feito. Então, vamos usar a mesma tabela de imposto de renda. Então, eu tenho aqui ó, o valor de R$6.500, são os meus rendimentos tributáveis nesse mês, certo? Então, 6.500. Aqui na tabela de imposto de renda, 6.500 vai cair nessa alíquota aqui, ó, de 27.000%. Então, eu vou deduzir meu valor de previdência, tá até esquecendo, né? Deduzo o valor de previdência, então, para achar minha base de cálculo. Então, valor tributável menos minha previdência, então 711,50. Aqui, ó, eu não tenho dependente, então é zero dependente, então não vou deduzir dependente. Então, achei a minha base de cálculo para imposto de renda. Tá vendo aqui? A mesma do valor referência. Então, é sempre bom conferir o valor referência para ver se está correta a base de cálculo. Lembrando que o imposto de renda é calculado de duas maneiras. Tem o cálculo convencional, que é esse que eu estou fazendo, que é valor das remunerações tributáveis menos a previdência dependente e pensão alimentícia, e aí você joga na alíquota para achar a base de cálculo. E tem também o cálculo simplificado de imposto de renda, que é quando você deduz a parcela única de R$ 607,20, que é quando é mais vantajoso, né? E o RH tem que aplicar sempre o que é mais vantajoso para o servidor. Então, nesse caso, é mais vantajoso o convencional, igual a gente sempre calculou o imposto de renda. Então, eu deduzi a previdência e achei aqui minha base de cálculo, certo? Achando a minha base de cálculo, eu vou jogar na minha tabela de imposto de renda. Então, aqui, ó, sobrou um valor aqui de 5.788, que cai nessa última alíquota aqui, ó, de 27,5%. Então, eu vou jogar aqui, ó, 27,5%, igual sempre foi feito o cálculo de imposto de renda, menos a minha dedução aqui, ó, de 908,73. Então, menos
908,73. Então, esse aqui é o valor de imposto de renda que o pessoal contribuiu até dezembro de 2025, certo? Até mês passado. E agora, essa lei, ela trouxe um desconto a mais. Então, eu fiz o meu cálculo de imposto de renda convencional, normal, e agora eu vou calcular o meu desconto a mais que essa lei está proporcionando para a gente. Então, eu vou separar esse valor, eu vou guardar esse valor aqui, e vou abrir outra calculadora. Então, aqui, ó, esse é o cálculo convencional. Nessa lei, ela fala que é o seguinte: ó, será concedida a redução do imposto sobre os rendimentos tributáveis. Então, essa é uma dúvida que já surgiu para a gente. O que são esses rendimentos tributáveis? Tinha um pessoal calculando, confundiu, né? Com a base de cálculo de imposto de renda, e não é. A base de cálculo de imposto de renda, veja bem, é essa que a gente faz para descobrir, né? Essa aqui, ó, que a gente faz deduzindo a dependência ou deduzindo a parcela simplificada, né? Mas os rendimentos tributáveis é o valor bruto que o servidor tem dos rendimentos dele, dos proventos dele que são tributáveis, claro. Então, por exemplo, se ele tem aqui, ó, no meu caso é só o salário, né? Então é o valor de 6.500. Mas se eu tivesse uma ajuda de custo ou tivesse uma indenização que não é tributável, ele não entra para base de cálculo, é só os rendimentos tributáveis. São o salário base, as gratificações, as horas extras, né? Os rendimentos tributáveis desse servidor. Então, você vai somar todos esses valores e esses valores vai ser usado para a base de cálculo para a gente achar o desconto aqui nesse cálculo aqui que o governo trouxe para a gente, que essa lei trouxe para a gente. Então, beleza. Então, os meus rendimentos tributáveis, nesse caso, é o valor do meu salário. Então, é R$ 6.500. Então, eu vou pegar aqui, ó, nessa outra calculadora, né? Vamos aqui na legislação, né? Então, nessa calculadora, eu vou pegar R$ 6.500 e vou multiplicar por esse valor aqui, ó, que está fixado. Ah, por que esse valor? É a fórmula que essa lei trouxe para a gente. A gente tem que jogar dessa forma. Então, pega os rendimentos tributáveis, multiplica por esse valor de 0,133145. Então, vezes 0,133145. Menos esse valor de 978,62. Menos 978,62. Que dá um desconto de 113,17. Então, esse é o valor do desconto para o meu salário, nesse caso, que foi dado nessa lei. Então, o desconto é de 113, eu vou deduzir. Lembra que a gente fez o cálculo normal de imposto de renda? A gente achou esse valor aqui, ó, de 683. E agora eu tenho um desconto a mais que essa lei trouxe para mim. No caso de quem recebe de 5.000 até 7.350. Então, eu vou calculei esse desconto, né? Aqui do lado de cá, peguei meus rendimentos tributáveis, multipliquei por esse valor aqui, ó, esse 0,133145 e deduzi esse valor de 978,62. Então, teve uma confusão, eu peguei uma confusão esses dias, que o pessoal estava fazendo uma conta, fazendo assim, 978 menos esse valor. O que acontece? Isso aqui é uma fórmula matemática. Então, a multiplicação ela tem que ser feita primeiro do que a subtração. Então, primeiro você faz a multiplicação, depois você faz a subtração. Ou se você jogar na sua calculadora, se for uma calculadora científica, por exemplo, você tem que colocar os parênteses aqui, ó, para ele resolver a multiplicação primeiro. Porque se você fizer 978 menos esse valor aqui, vezes rendimento tributável, pode dar um valor diferente aí na calculadora, tá? Então, eu sempre recomendo fazer primeiro a multiplicação, pega os rendimentos tributáveis, multiplica por esse valor aqui, ó, 0,133145, e depois faz a subtração do 978,62, certo? Então, eu tenho aqui ó, um desconto, aí eu achei esse valor aqui, ó, eu tenho um desconto a mais de 113,17. Então, eu venho aqui e menos 113,17. Então, agora eu tenho uma contribuição de R$ 569,93, que é exatamente o valor aqui, ó, que está sendo descontado no meu imposto de renda. Então, quem recebe R$ 5.000 vai ter a isenção, porque aqui na lei
fala para a gente, ó, até R$5.000 vai ter uma redução do imposto de renda de R$ 312,89, de modo que o imposto devido seja zerado. Então, o que acontece? Um servidor que tem de rendimentos tributáveis R$5.000 vai ter um desconto de imposto de renda no cálculo simplificado de exatamente 312,89. Quer ver? Ó, vamos fazer o cálculo aqui. Ó, vamos fazer o cálculo aqui. Ó. R$5.000. O servidor que recebe 5.000, menos a parcela simplificada de imposto de renda, que é 107,20, eu acho uma base de cálculo de 4.392,80. Vou jogar na minha tabela de imposto de renda. Então, vou abrir aqui a minha tabela de imposto de renda. Esse valor aqui, ó, cai na alíquota 22,5%. Lembra que a alíquota é a mesma, né? Então, vezes 22,5%, menos 675,49, que é a dedução, dá exatamente 312,89. Lembra que eu tenho um desconto a mais? Então, essa lei vai dar um desconto a mais de exatamente 312,89, fazendo com que a contribuição de imposto de renda desse servidor fique zerada. Então, menos 312,89, ele zera o financeiro. Entendeu? Então, eu queria muito deixar frisado que não teve alteração na tabela. Foi um desconto a mais que teve. Então, a gente, na tabela tradicional de imposto de renda, a gente tem aqui as faixas de cálculo, o valor e a dedução, certo? Então, a gente tem uma dedução a mais. Então, a gente vai fazer o cálculo normal de imposto de renda, assim como sempre foi feito, na mesma tabela de antes. E aí, depois que a gente terminar o cálculo, a gente vai calcular esse desconto a mais que essa lei está trazendo. Certo? Beleza?